Presidente em exercício, primeira vez que uso da palavra com Vossa Excelência presidindo os trabalhos, é sinal que a ascensão começa a ocorrer na sua carreira parlamentar. Deputado Paulo Ramos, o que me traz aqui em plenário é a edição no Diário Oficial de hoje de 5 decretos do governador do Estado, que vai dos 45.680, 45.681, 45.682, 45.683 e 45.684. Vou primeiro combinar o 45.684, que é o que suspende os programas de renda melhor e renda jovem, com o 45.681, que reformula o número de secretarias. Começarei com esses dois. O governador tem na estrutura do Estado 25 secretarias e decidiu cortar 5, passar para 20. Claro, é um decreto, a decisão do governador, mas, nesse sentido, é uma reforma administrativa profundamente tímida, que, com facilidade, poderia ter reduzido 10 secretarias, passar para 15. Eu mesmo, junto com o deputado André Lazzaroni, tínhamos apresentado uma sugestão de redução de 12 secretarias, sem muito esforço, para ter uma máquina funcionando. E bem, aqui um exemplo. Cria-se uma Secretaria de Infraestrutura e Logística. Bota a Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, Secretaria de Transporte, se quiser, Secretaria do Ambiente, tudo em infraestrutura e logística. O que vai afetar o funcionamento? Nada. Mas, do ponto de vista da economia dos cargos comissionados em cada gabinete, vai diminuir muito. Mas ele decidiu, inicialmente, fazer essa reforma de corte de 5 secretarias. Dessas 5, 4 foram criadas no governo Sérgio Cabral para atender compromissos políticos partidários eleitorais. E eu me lembro bem que eu ingressei com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, porque dessas 5, 4 foram criadas por decreto. E, no meu entendimento, a secretaria tem que ser criada por lei. E, exatamente, essas 4 que estão sendo extintas. Estão sendo extintas porque nunca deveriam ter existido. Mas, em vez de cortar 5 secretarias, cortasse 10, não precisaria suspender o programa de renda melhor e renda jovem, porque ajuda aquelas pessoas mais carentes da nossa sociedade. E o renda melhor e renda jovem, o dinheiro é garantido, porque ele vem do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, lei que Vossa Excelência, deputado Milton, votou aqui em 2015 a ampliação da alíquota sobre todos os produtos de 1% para 2%. Este ano, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que captava de sobre a alíquota de ICMS cerca de 1,6 bilhão por ano, vai arrecadar, no mínimo, 3,2 bilhões. É possível que chegue até a 4. E o renda melhor, renda jovem estava aí. Então, ele não pode cortar aquilo que está em lei, mas suspendeu. É uma suspensão, no meu entendimento,
que poderia não ser feita. É um programa social importante. Bom, então, analisei 2 decretos. Aí vamos para o decreto que reduz, é o decreto 45.680, que diz que vai reduzir em 30% o somatório dos valores liquidados no exercício 2016 de despesas operacionais. E aí diz que são despesas operacionais custeadas pelo Tesouro, que é o somatório das despesas de pessoal caracterizadas como discricionárias e o valor correspondente às prestações ainda não cumpridas de cada contrato que esteja em vigor. Essa, sim, é uma medida dura. Pensa bem, deputado Milton. É 30% em cima dos valores liquidados, como parâmetro, valores liquidados de 2015. 2015, as despesas oscilaram em 60 bilhões de reais. Então, é uma redução palpável que cada secretário terá que fazer. Ou reduz o valor dos contratos, ou reduz os cargos comissionados, ou pondera a redução dos dois. Essa é uma medida de aperto de cinto, de fato, para que a gente também não fique só na parte crítica. O outro decreto é o 45.682, de 2016. Tem um artigo que me parece importante, que é um pouco aquilo que a gente discute aqui no cotidiano. Fazer uma revisão nos 100 maiores contratos que o Estado tem, para ver como é que espreme e reduz esse tamanho. E é algo que eu acho que a Assembleia Legislativa vai precisar acompanhar. Eu acho que é uma medida pontual, mas expressiva. E neste mesmo decreto, ele suspende por 1 ano qualquer concurso público, evidentemente, no âmbito do Executivo. E, finalmente, no 45.683, ele lista aqui 10 imóveis e passa esses imóveis para incorporá-los ao patrimônio do Rio Previdência. Entre eles, um que muito já foi discutido aqui, o imóvel da ilha de Brocoió. É uma boa medida, esses 10 imóveis. Resta saber se, nesse momento da economia que não tem liquidez, o Rio Previdência vai conseguir aliená-los para se capitalizar. Bom, então, essa é a síntese dos 5 decretos. Qual é a importância, mesmo com a crítica que eu tenho ao corte do renda menor e da renda jovem, e o corte de 5 secretarias, que eu achei muito pouco. Mesmo com essa visão crítica em relação a esses 2 pontos, eu acho que estes decretos sinalizam para os outros poderes, isto é, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que também o cinto tem que ser apertado, porque a fonte, no fundo, é quase uma só, a fonte 00, a fonte Tesouro, com algumas poucas exceções, que são os fundos especiais. A fonte é a fonte 00, fonte Tesouro. Ora, esta sinalização pode levar que o governador se sente à mesa com os chefes dos outros poderes para refazer toda essa concepção de Estado. Até porque está todo mundo indo para o garrote vil,
porque a receita corrente líquida está despencando, a despesa de pessoal tem sempre um crescimento vegetativo, que é fruto dos quinquênios, etc., sempre na ordem de 3%. E o rombo no Rio Previdência, que vai ter que colocar lá dinheiro do Tesouro, 12 bilhões, quando bota dinheiro do Tesouro, conta como despesa de pessoal. Então, como está todo mundo indo para a guilhotina, também tem que ter uma ampla rediscussão desses processos, já que a gente está praticamente no meio do ano. E se vai ter que corrigir rumo, só tem mais 6 meses pela frente para corrigir rumo. Então, eu queria trazer um pouco essa reflexão sobre os decretos e aguardar os desdobramentos seguintes, que seguramente vão começar a acontecer a partir da semana que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe ter invadido 1 minuto e meio no tempo dos 10.